Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro Henrique aqui. Gente, esse é o primeiro vídeo do canal aqui Direito com Pedro, então já se inscreve e deixa o seu like, porque hoje a gente não vai só comentar sobre o gabarito, sobre as questões da prova da Guarda Municipal de Parnamirim. Eu também quero tratar com vocês de um assunto um pouco polêmico, um pouco espinhoso, que aconteceu nesse domingo na prova da Guarda Municipal de Parnamirim. Então vamos lá. Pessoal, a Guarda Municipal de Parnamirim tinha feito seu primeiro concurso em 2019, com a banca Funcerne também organizando. Até lá, tudo bem, não tivemos grandes problemas para serem tratados. Só que, 5 anos depois, em 2024, a Funcerne começou a organizar novamente o concurso da Guarda Municipal de Parnamirim. Só que dessa vez deu um mês apenas do edital para a data da prova, o que já pegou muitas pessoas desprevenidas, muitas pessoas que queriam se preparar não se prepararam, muitos cursos tentaram se organizar, mas o conteúdo programático era gigantesco. Ou seja, o primeiro ponto, mas talvez não tão relevante assim, era de fato a a pouca, como é que eu posso dizer, diferença entre a data do edital para a data da prova. Menos de um mês ou um mês e pouquinho, algo assim. Segundo ponto. Hoje, na data de hoje, foi realizada a prova da Guarda Municipal de Parnamirim. Só que, para a gente ver lá, muitas provas, segundo alguns alunos disseram no WhatsApp, no Instagram, muitas provas estavam desgrampeadas. Para você ter noção, você tem noção do que é isso numa prova de concurso público? As provas não estarem grampeadas. Isso é o mínimo de zelo que uma banca pode ter, o mínimo do mínimo do mínimo que se espera de uma banca é que ela pelo menos coloque um grampo nas folhas. E muitos alunos reclamando que as folhas estavam desgrampeadas. Isso não existe. Outra coisa que não existe, que é inadmissível numa prova de concurso público, é o que muitos alunos relataram como fato da banca, né, os organizadores, os examinadores não estarem nem consultando com o mínimo de zelo, o mínimo de esmero os documentos que estavam sendo apresentados. Pessoal, se isso for verdade, isso é muito grave, isso é uma palhaçada, isso é uma brincadeira com os direitos das pessoas. Pega, segundo relatos, não sou eu que estou dizendo, tá bom? Os senhores fiscais da prova pegavam os documentos, olhavam, nem olhavam para a foto, nem olhavam para nada, olhavam para o nome, nem olhavam para a pessoa para ver pelo menos aquele básico cara crachá lá do Zorra Total, do Severino. Nem isso estavam fazendo. Ou seja, palhaçada, pessoal, palhaçada. Segundo o que estavam dizendo, não sou eu que estou falando, eu estou apenas transmitindo os relatos e minha opinião sobre esses relatos. Então deixa aqui nos comentários se no seu local de prova foi assim, ou se você passou por algo melhor. Deixa aqui nos comentários para a gente saber como é que está sendo. Até porque isso afeta muito a presunção de lisura do certame, algo que não pode existir. Outro relato também, que é um descaso, é o fato de alguns alunos terem reclamado da ausência de detectores de metais em vários locais de prova. Se isso for verdade, é mais um ponto que afeta inexoravelmente a presunção de lisura do certame. Isso pode existir? É óbvio que não pode existir. Então, pelo amor de Deus, se isso foi verdade, esse concurso está totalmente abalado. Totalmente. Principalmente também por causa das questões. Muitas questões mal feitas, passíveis de anulação. Mas vamos lá para você ver como é que essas questões foram feitas. Aqui eu vou trazer a parte de direito penal, processo penal e direito penal extravagante, que foram a maioria, a maior parte da prova. E como é basicamente a minha área, eu posso te falar com mais precisão. Então vamos lá para o gabarito agora, falando, depois de falar dessa parte, esse descaso que possivelmente ou não aconteceu com a banca. Já disse a você, deixa aqui no comentário para eu saber o que é que você passou nesse domingo de prova. Então vamos lá. Gente, alguns recursos, certo? Eu mesmo vou fazer os recursos para vocês aqui de penal, processo penal e extravagante. E alguns professores amigos estão fazendo o mesmo em outras áreas. Então consultem. Lá no meu Instagram eu vou disponibilizar quando estiverem prontos os modelos de penal, processo penal e extravagante, certo? Tudo gratuito, não estou cobrando nada para fazer recurso. Vou fazer por conta própria para ajudar quem fez, porque eu trabalhei em 3 lugares diferentes.
Ajudei 3 turmas diferentes, ou mais, fora aqueles alunos que estudavam somente comigo. Então, eu passei muita coisa para chegar até aqui, ajudei muitas pessoas para chegar até aqui, e ficar calado diante de um descaso desse é muito complicado. Então, vamos ver aqui o gabarito. Gente, ao se apropriar de valor ou outro bem imóvel particular, cuja posse detém em razão do cargo, o servidor público está praticando o crime de... Aqui a gente já tem o clássico exemplo de peculato. Tudo bem, essa questão muito fácil, muito fácil. E a banca Funcerne, ela geralmente ela é bem objetiva. Ela não trabalha com questões que não costuma trabalhar, ou não costuma variar o padrão, não costuma ter um desvio padrão muito alto. Então, letra B aqui, naturalmente, porque o peculato acontece quando o servidor público, é um crime próprio de servidor público, quando esse servidor público se apossa, desvia ou furta, basicamente, um bem que está ou sob sua posse, ou no caso do furto, que não estava sob a sua posse, mas que ele subtraiu ali se valendo das condições do cargo. Então, 3 tipos aqui de peculato, 3 não são os únicos tipos, mas eu trouxe 3 tipos aqui para vocês verem que é um crime próprio do, no caso, servidor público ou funcionário público, agente público seria melhor assim, porque compreende tanto servidores, quanto empregados públicos, quanto aqueles que se equiparam aos servidores ou empregados públicos. É um conceito amplo, assim como a gente vê na lei de abuso de autoridade, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Então, olha só, ele se apropria de valor ou bem móvel particular cuja posse detém em razão do cargo. Então, que tipo de peculato é esse? Peculato, apropriação. Peculato, apropriação. O artigo 25 do Código Penal prevê que uma pessoa pode se defender ou defender a outra pessoa em hipótese de sofrer ou estar na iminência de sofrer uma agressão, sem que isso seja considerado um crime. Este é o conceito legal de legítima defesa, pessoal. Gabarito, letra A. Legítima defesa é o que, na verdade? A legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Ao passo que é uma excludente de ilicitude, ela incide no elemento ilicitude do crime. Assim como as outras, né? A gente tem o mnemônico aqui, Lee, ou Bruce Lee, como você queira. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular de um direito. Essas são as causas de excludentes de ilicitude. Qual a diferença da legítima defesa para o estado de necessidade? Na legítima defesa eu tenho uma injusta agressão que eu não provoquei dessa forma. Já o estado de necessidade ocorre diante de um perigo atual. A injusta agressão da legítima defesa pode ser atual ou iminente. Na legítima defesa eu uso os meios necessários, eu uso os meios suficientes, proporcionais à agressão injusta que eu estaria recebendo ou na iminência de receber. Portanto, temos aqui um gabarito bem fácil, questão bem tranquila também, direito penal bem tranquilo nessa prova. Só que tem uma questãozinha aqui um pouco polêmica. E a gente vai trabalhar também. Mais uma coisa que eu queria trabalhar sobre as excludentes de ilicitude é o fato de que o excesso, tanto doloso quanto culposo, de acordo com a lei, podem ser punidos na forma da lei também, é claro. Olha só, a questão do 312. O 312 ele traz o peculato apropriação e o peculato desvio no caput, e no parágrafo 1º ele traz a pena, na verdade, a conduta típica do peculato furto. Olha só, apropriar ao funcionário público dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, e que tem posse em razão do cargo, ou seja, o peculato apropriação, ou desviá-lo, ou seja, o peculato desvio. Aplica-se na mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse, o furto, o sujeito não tem a posse direta do bem. Então, ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio. Esse é o peculato furto e essa é a diferença do peculato desvio e do peculato apropriação. Peculato desvio e apropriação são gêmeos. Por que são gêmeos? Não porque acontecem da mesma forma,
porque em um a conduta é desviar e no outro a conduta é se apropriar, mas os dois acontecem sobre um bem, dinheiro ou valor que está sob a minha posse, certo? Então, finalizamos aqui. Legítima defesa. Olha só, o sujeito tem que usar moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou direito de outra pessoa. E também se estendendo ao agente de segurança pública que age em legítima defesa de direito do refém para libertá-lo de uma situação ali de perigo de vida, em que ele está tendo a sua liberdade restringida e também a sua vida sendo ameaçada, em uma situação, claro, periclitante. Mais duas questões aqui. De acordo com o Código Penal brasileiro, a prisão de alguém poderá ser feita em virtude de ordem do delegado de polícia, sem qualquer formalidade, desde que o agente seja subversivo, também não, em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente, imediatamente quando existam suspeitas sobre a conduta punível do indivíduo. Pessoal, isso daqui, na verdade, é uma questão de direito processual penal. Então, a banca trouxe uma salada de frutas aqui. Dificilmente eles vão reconhecer esse erro, mas isso está errado. Código Penal Brasileiro. Galera, onde é que o Código Penal Brasileiro fala sobre prisão em flagrante? Essa daqui é uma atribuição clara do Código de Processo Penal, ou seja, do CPP, e não do Código Penal Brasileiro, do CPB. Jamais. Não é uma atribuição do Código Penal falar em prisão em flagrante. Prisão em flagrante é lá do CPP. Mas, de fato, o sujeito só pode ser preso em flagrante ou por ordem judicial escrita, seja em virtude de uma prisão cautelar, ou uma preventiva, ou uma temporária, ou então em virtude da execução da própria pena. Tranquilo? Mas isso daqui está materialmente errado, porque não é o CPB que fala disso, o Código Penal Brasileiro, mas sim o CPP, o Código de Processo Penal. Vamos para mais uma. Baseado no Código Penal Brasileiro em relação à prisão em flagrante, sabe-se que os agentes de segurança pública podem realizar a prisão em flagrante. Gente, isso daqui está falando de dois tipos de flagrante, certo? Lá no nosso CPP, certo? E a banca erra novamente aqui quando fala Código Penal Brasileiro. Nossa, pessoal, essa prova aqui eu vou te contar, viu? O flagrante ele pode acontecer de forma facultativa, existe o facultativo e o obrigatório. O facultativo, pessoal, é quando as pessoas do povo podem, qualquer do povo pode executar a prisão em flagrante. Já o obrigatório para os agentes de segurança pública, eles devem efetuar a prisão em flagrante no momento que ele esteja acontecendo, ou no momento que ele acabou de acontecer, ou no momento que o sujeito foi logo após perseguido, ou no momento em que se acha o sujeito com objetos ou documentos que presumam que esse sujeito seja de fato autor da infração penal. Mas de fato, então vamos lá. Letra B. Todo brasileiro tem o dever de efetuar a prisão em flagrante. Não é o dever, é a faculdade, a possibilidade. Todo cidadão tem obrigação de realizar a prisão em flagrante. Também não. Ele inverte os conceitos aqui. As autoridades e os agentes têm o dever de prender aqueles que são encontrados em delito flagrante, enquanto os cidadãos comuns têm a opção de fazê-lo. De fato, aqui fala sobre o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório, trazendo corretamente cada sujeito, mas errando sobre o diploma legal que ele fala. Ah, mas isso não vai influenciar. Cara, não vai influenciar, mas é um erro. É um erro que não pode existir uma prova de concurso público, principalmente num cargo que teve mais de 15 mil inscritos, 15 mil pagantes ou não pagantes, não sei, mas dezenas de milhares de pagantes, e você recebeu uma prova que talvez, não estou dizendo aqui que aconteceu, mas que algumas pessoas relataram estar desgrampeada, ou mesmo com esse tipo de erro. Sério mesmo? Uma inscrição tão cara dessa forma? Sério? Agora a questão que
a primeira questão que eu acho que cabe recurso, certo? Eu acho que cabe recurso. Olha só, não é só o fato dele mencionar o Código Penal Brasileiro em vez do CPP. Não é só esse fato. Esse fato por si só, se for uma banca muito rigorosa, ela vai anular a questão. Mas não creio que isso aqui tenha um condão de anular a questão aqui pra gente. Só que aqui a gente tem duas letras corretas. A gente tem a B e a gente tem a D. Claro, olha só. Pode-se realizar a prisão em flagrante nos casos em que a infração acabou de ser praticada. Pessoal, isso é um dos conceitos de flagrante. Isso é um dos conceitos de flagrante. Pode-se realizar? Sim. Pode-se realizar por quem? Quem tem a faculdade? Qualquer do povo. Certo? Então não está 100% errada a questão. Não está 100% errada. E ele deveria ser executado por qualquer agente de segurança pública que tem o dever. Então, se a justificativa da banca vai ser pode realizar, aqui a gente já tem um problema. Porque essa questão do pode realizar é uma faculdade atribuída para quem? Para qualquer do povo. Então, de fato, a B não está completamente errada. E o que eu vi muitos dos meus alunos reclamando aqui nessa prova é que a prova não estava difícil, ela estava mal feita. Ela estava mal feita. Os meus alunos saíram da prova falando muito isso. Professor, eu esperava uma prova mais fácil, padrão FUNCERN. O padrão do FUNCERN é bom. A FUNCERN traz questões objetivas, cobra o que se propõe a cobrar, cobra a letra da lei, tá tudo bem. A banca é ótima nisso. Só que nessa prova em específico da Guarda Municipal do Parnamirim foram muitos erros. E aqui não foi diferente. Por quê? Olha só, os alunos falando, professor, tava difícil, eu tava que às vezes tinha que escolher a menos errada, mas isso é característica de fato de uma prova difícil. Só que quando eu recebi a prova lá para as 5, 6 da tarde, eu vi que não era uma prova difícil, eu vi que era uma prova em suma maioria mal feita, brincando, na verdade, com a dedicação, com o direito, com a disciplina de várias pessoas durante meses para estudar para essa prova. Então a B ela não está completamente incorreta. E a D, pessoal, a D está correta, porque é a letra de lei da nossa Constituição de 88. Isso daqui é a letra de lei. O sujeito, sem mandado de prisão, poderá adentrar a casa de outra pessoa em caso de flagrante delito, para prestar socorro também, por exemplo, certo? Então a D foi o gabarito da banca. E tá certo. Só que a B também não está errada. A B não está errada, de forma alguma. Então, B e D são gabaritos corretos aqui. Essa questão, muito provavelmente, vai ser anulada. Se não for, seria esdrúxulo da banca não adotar uma anulação para essa questão. Agora, olha só a justificativa. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência da cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, o flagrante facultativo às pessoas do povo e o flagrante obrigatório para aquelas pessoas que têm o dever, ou seja, os agentes de segurança pública, compreendido pelas autoridades policiais, e os seus agentes, os seus outros integrantes. E aqui fala na Constituição Federal que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, com base lá na nossa lei de abuso de autoridade, entre as 5 horas da manhã e as 21 horas. O sujeito poderá adentrar por força de mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão. Aí o que acontece também? Se o sujeito adentrar entre as 21 horas e 30 e as 4 horas e 59 do outro dia, vamos colocar 21 horas e 1 minuto para ficar mais claro. Entre as 21 horas e 1 minuto de um dia e as 4h59 do outro, o que é que vai acontecer? Abuso de autoridade. Artigo também 157 do Código de Processo Penal, prova ilegal devendo ser desentranhada do processo.
Agora mais uma questão que eu creio que deva ser anulada. Por quê? Porque fala sobre apropriação indébita. Pessoal, o que é apropriação indébita? Apropriação indébita requer algumas coisas. Requer que o sujeito infrator tenha recebido de bom grado, de boa confiança, o bem daquele sujeito que é a vítima do crime. Ou seja, pessoal, o sujeito recebe o bem de bom grado. E depois disso, ele se apossa desse bem sem o intuito de devolver, ou seja, um assenhoramento definitivo. Se a banca considerar o gabarito oficialmente como letra A, o que é que acontece? Ele está certo. Ele não está errado. E lá no extraoficial eles estão considerando o gabarito letra A. O apoderamento de coisa alheia móvel sem o consentimento do proprietário. Ora, de fato, a apropriação indébita não tem o consentimento do proprietário. Não tem o consentimento do proprietário. Por exemplo, eu fiz uma questão ontem na aula de revisão com meus alunos sobre uma mulher que deixa o sujeito, seu vizinho, colocar o gado no pasto dela em um período de seca, um período de dificuldade no pasto dele. Ele coloca o gado em um dos pastos dela e ela, após o período de engorda do gado, se apropria desse gado. Ou seja, ela não quer mais devolver, ela quer ficar para ela, um assenhoramento definitivo de um bem que foi cedido para outros fins, que foi dado, não é que ele foi dado, não é que ele transferiu a propriedade do bem, ele simplesmente entregou para que o sujeito tomasse conta. Isso é apropriação indébita. É eu pegar um bem que me foi cedido, ou me foi concedido para que eu tomasse conta, para que eu vigiasse, para que eu cuidasse e eu me aproprio desse bem. Isso é um crime que viola a confiança. Só que é sem o consentimento do proprietário. É óbvio, isso aqui está certo. Só que a letra B também está certa. O apoderamento de coisa alheia móvel com o fim de assenhoramento definitivo. Pessoal, de fato, assenhoramento definitivo é o ânimos do sujeito em obter a coisa para si mesmo definitivamente. Tranquilo? Fase do inquérito policial conforme o Código de Processo Penal brasileiro. Agora ele já começou a mudar. Código de Processo Penal brasileiro. Aqui está certo, aqui está certo. O sujeito ativo recebe a denominação de... Caramba, que pergunta confusa. Ah, sujeito ativo de quê? Sujeito ativo de quê? Eu estou sendo investigado. Como é que eu sou o sujeito ativo? Eu sou o sujeito passivo de uma investigação. E como é que eu sou o sujeito ativo de um crime se a banca for justificar? Ah, é o sujeito ativo do crime. Como é que eu sou o sujeito ativo de um crime se eu estou sendo investigado? Cadê o princípio da presunção de inocência? O princípio da não culpabilidade? Vou te contar, viu? Complicado. Olha só. Na fase de inquérito policial, conforme o CPP, o sujeito ativo, eu vou considerar o investigado, recebe a denominação de indiciado. Isso daqui não tem muito para onde correr, mas a pergunta ficou ambígua, ficou mal feita. O indiciado é aquele sujeito que é tratado pelo Código de Processo Penal como investigado. Muitas vezes o Código de Processo Penal se refere àquele que está sendo investigado como indiciado. Então aí já é algo do Código de Processo Penal. Só que o indiciamento ele é um ato privativo do delegado, um ato, na verdade, exclusivo do delegado, de fazer o quê? De determinar que ele acredita que determinado sujeito é o autor do fato. Ou seja, isso é o indiciamento. Tranquilo? Mas, tudo bem, vou concordar aqui com o gabarito. Só não concordo com a forma que foi feita a pergunta, que pode gerar dúvida. E as perguntas de concurso público devem ser claras. Claras. Também as alternativas devem ser claras, não devem ser dúbias e arrumar margem para ambiguidade. Ah, algumas pessoas marcaram denunciados. Pessoal, o que é a denúncia? Denúncia é a peça inicial acusatória do Ministério Público. Então, enquanto o Ministério Público não oferece a denúncia, tecnicamente o sujeito não está denunciado. Só há denúncia quando o MP oferece a sua peça inicial acusatória para o juiz. Aí, de fato, o sujeito é um denunciado,
certo? Denunciado. Não há que se falar em réu na fase de inquérito. Réu é só quando o juiz já recebeu a denúncia. O MP oferece a denúncia, mencionando o denunciado, que também já está indiciado, certo? Se houve inquérito ou não, aí beleza. Ele não foi indiciado porque não houve inquérito, mas ele já está denunciado quando o MP oferece a denúncia. Tranquilo. Só que o sujeito só vai ser réu a partir do momento que o juiz assume a denúncia, aceita a denúncia para ir iniciar o processo penal. E o sujeito ir de fato ao banco dos réus. Apropriação indébita. Vamos lá, só para tirar a teima da questão. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Ou seja, eu tenho a posse ou detenção, mas essa posse ou detenção foi concedida pela vítima. Você imagina, você está na praia e você deixa a sua bolsa para o sujeito olhar. Você toma um mergulho, toma uma água de coco, quando volta com a sua água de coco, o sujeito já sumiu com a tua bolsa. Isso é furto? Não, isso é apropriação indébita. Furto é quando eu pego a coisa alheia móvel de forma furtiva, ludibriando a guarda do sujeito. Animus rem sibi habendi. Animus rem sibi habendi. O que é animus rem sibi habendi? É de fato o ânimos de assenhoramento definitivo. Então, senhora Funcerne, a senhora está de brincadeira com essa questão. De brincadeira. É tirar onda, é brincar com as pessoas que estão estudando há anos, estão estudando há tempos, estão se preocupando em decorar conceitos, em aprender conceitos como de assenhoramento definitivo. É um termo técnico, é um termo que muitos professores só ensinam em concursos para delegado, em concursos para PRF, para Polícia Federal, mas que eu me preocupei em passar para os meus alunos, tanto na apropriação indébita quanto no furto, ao ânimos de assenhoramento definitivo, ao ânimos rem sibi habendi, certo? Então, não há que se falar em uma questão correta. A questão tem duas respostas corretas. Mas, se não for anulada, vai ser algo muito, mas muito feio que a banca cometeria. Sobre busca e apreensão. Gente, primeiro, a busca pessoal em mulheres, ela deve ser feita, realizada de forma preferencial por mulheres, por pessoas do sexo feminino, exceto na hipótese da busca ser feita por homem, quando não haver mulher por perto, e a ausência e a busca ser feita por essa mulher demorar, fazer com que retarde a investigação, ou seja, ir buscar uma mulher para fazer a busca na outra, ia fazer com que a investigação ou o procedimento fosse retardado. Então, o policial, excepcionalmente nessas ocasiões, poderá proceder à busca na mulher, certo? Então, letra C aqui, essa questão está bem fácil. Busca pessoal em mulheres será realizada por outra mulher em estado de urgência por homem para não haver retardamento ou prejuízo da diligência. Tranquilo. Outra questão que está dando o que falar. Olha só a importância. Pessoal, olha só como não é coisa minha, coisa da minha cabeça. Os caras estavam colocando o quê? De acordo com o CP, para tratar de matéria do CPP, no caput da questão. Agora eles pegam o CPP para trabalhar de uma coisa sobre a lei de prisão temporária. Como assim? Isso afeta totalmente a compreensão. Velho, dá muita raiva. O que é que os meus alunos estavam vindo depois da prova perguntar? Professor, a prisão preventiva tinha prazo de 5 dias? Você acha que eles não estudaram prisão preventiva e temporária? É óbvio que eles estudaram, mas por que eles pensaram que era preventiva? Porque ele perguntou de acordo com o Código de Processo Penal, pô. Ele perguntou de acordo com o Código de Processo Penal. Ele não perguntou de acordo com a lei de prisão temporária. Certo? Então o sujeito pensa o quê? Pô, deve ser prisão preventiva. Pelo amor de Deus. Será decretada pelo juiz em face de representação de autoridade policial o requerimento do MP e terá prazo de, aqui padrão, 5 dias. Falou em prisão temporária requerida pelo juiz, prazo de 5 dias é o básico, é o padrão. Certo? Poderá haver diferenças? Claro.
Só que a banca fala sobre prisão temporária falando em nome do Código de Processo Penal, sendo que em nenhum momento o Código de Processo Penal faz alguma menção que esteja vigente à prisão temporária. E isso confunde o aluno, é claro, confunde o aluno que está nervoso, que estudou por muito tempo, que está cansado, entendeu? Então tem que ser feito um cuidado maior na hora de elaborar essa prova. Eu vou passar o vídeo inteiro batendo nisso. Mais uma questão, pessoal. De ofício, a determinação do inquérito policial. Galera, o inquérito ele acontece de ofício quando a ação penal é pública. Ou de ofício, ou a requerimento da, de fato, autoridade judiciária, requisição da autoridade judiciária e a requerimento do ofendido ou de quem tem a possibilidade de o fazer. Na morte do ofendido, você tem o CAD lá para as ações penais condicionadas à representação e para as ações penais privadas, certo? Você tem a figura do CAD. Mas aqui ficamos com o gabarito letra A. Eu vou até trazer para vocês a justificativa dessas questões. Artigo 2º. A prisão temporária, isso daqui não é do CPP, é da Lei de Prisão Temporária. Lei de Prisão Temporária, não é CPP não. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do MP e terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Esse aqui é o padrão. O padrão. Crimes hediondos é diferente. Isso daqui é o padrão da lei de prisão temporária. Crimes hediondos seria 30 para o réu preso e mais 30, certo? 30 mais 30. Prorrogável, ou seja, 30 dias de prisão temporária nos crimes hediondos eu posso ser submetido e mais 30 em caso de extrema necessidade. Só que aqui, nos crimes comuns, como por exemplo, os crimes que estão no rol ali dos crimes de passíveis de prisão temporária, como homicídio doloso, o que é que acontece? 5 mais 5. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Padrão. Mas isso daqui é artigo 5º do CPP, certo? CPP. Conforme o artigo 3º da Lei do Estatuto de Guardas Municipais, são princípios mínimos de atuação das guardas, a preservação do meio de vida e uso preventivo da força. Galera, progressivo. Progressivo. Aqui não temos muita dúvida não, foi bem tranquilo, bem feita essa parte aqui de Estatuto das Guardas. Proteção dos direitos de todos e patrulhamento repressivo. O patrulhamento, tanto na Lei de Guarda Municipal do Parnamirim, quanto no Estatuto Geral das Guardas, é um patrulhamento que preventivo. Preservação da propriedade privada e proteção das liberdades individuais. Gente, mais uma questão aqui que não tem aplicação no artigo 3º. Você não encontra essa aplicação no artigo 3º. Para quem já está bisurado, para quem estudou o artigo 3º da Lei de Guardas Municipais, a proteção dos direitos humanos fundamentais e o patrulhamento preventivo são de fato os princípios mínimos da atuação de qualquer guarda municipal. Lembra que eu falei lá nas revisões de véspera? O quê? A Guarda Municipal tem essa função, proteger os direitos humanos, os direitos fundamentais, ligados, é claro, indissociavelmente à dignidade da pessoa humana, bem como patrulhar preventivamente, certo? Então, letra D. É competência geral das guardas municipais. Galera, mais um bizu que eu dei para os meus alunos. Sempre tomem cuidado. Quando falar de guarda municipal, os bens, o patrimônio, a localidade, os logradouros defendidos pela Guarda Municipal de forma preventiva, eles são o quê? Eles são dos municípios. Estão circunscritos ou adstritos a municípios, não a estados, certo? Então temos aqui como gabarito a letra D de dragão, certo? Uso progressivo da força, compromisso com a evolução social, patrulhamento preventivo, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Gente, em uma das minhas últimas aulas eu falei justamente isso.
preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. O que eu apostei que ia cair, as pessoas quem estava comigo nessas últimas aulas viu que eu apostei nisso aqui, diminuição das perdas, e caiu. Outra coisa que caiu foi também a Guarda Municipal de Parnamirim estar vinculada à SESDEM e subordinada ao prefeito. Subordinada ao prefeito, vinculada à SESDEM. Ou seja, a gente também trabalhou isso em sala. Então tá correto, certo? Tá correto aqui o gabarito letra D. Competências específicas, certo? Competência geral das guardas municipais, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Por quê? Porque as guardas municipais, elas respeitam as atribuições dos estados e União. As guardas municipais fazem parte da segurança pública, mas respeitam as competências e atribuições dos estados e União. Ok? Então, perfeito aqui. Vamos para mais 3 questõezinhas aqui ainda do Estatuto das Guardas. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos, contribuir com o estudo de impacto na segurança nacional. Algumas pessoas falaram aqui sobre essa questão também ter 2 gabaritos. Ter 2 gabaritos. O primeiro seria a letra A, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos. Mas eu não acredito, eu acho que aqui a banca acertou. Por quê? Não são só equipamentos e prédios públicos, são do município. Município. Eles estão adstritos à competência municipal. Não é qualquer prédio público, equipamento ou bem público, respeitando sempre a competência dos estados e da União. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível, sempre que necessário. Essa daqui é uma das atribuições das guardas municipais. Ora, pessoal, se elas fazem parte da segurança pública, o que elas devem fazer? Elas devem fazer, de fato, a manutenção da segurança da localidade a qual elas são competentes, ou seja, o município. Então, o que ela tem que fazer, pessoal? Ela tem que patrulhar e levar as pessoas presas em flagrante à autoridade policial, ao delegado de polícia, para que se proceda os trâmites necessários. Todo guarda municipal, todo dia praticamente, está na delegacia em razão de um flagrante delito, seja por tráfico, seja por roubo ou furto, qualquer outra coisa. Os guardas municipais estão sempre na delegacia procedendo situações de flagrância. Então, letra C seria a correta, que está tudo bem, aqui a banca acertou. D. A lei de criação da Guarda Municipal de Parnamirim, a Guarda Municipal será vinculada, galera, SESDEM. SESDEM. Olha só. SESDEM. Ok? O que é a SESDEM? A SESDEM é a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade. Sempre ter noção disso daqui, ó. Quando você for fazer uma prova que exija conhecimentos administrativos, prova de direito administrativo de concurso público, o bizu é você decorar mesmo. É você decorar. Decorar o estatuto dos servidores, decorar a lei de criação de algum órgão que você vai prestar o seu concurso. Decora, porque o que cai geralmente é a letra da lei e os detalhes que são cobrados são detalhes gramaticais, certo? Vai botar vinculada, aí seria subordinada e outra apareceria o vinculado, certo? Então é sempre assim em concursos a nível municipal ou em concursos que exijam conhecimentos administrativos, de regramentos administrativos, bem como o Estatuto Geral das Guardas e a Lei de Criação da GMP. Então vamos lá. SESDEM, conforme a criação da Guarda Municipal de Parnamirim, a Guarda do Município desempenhará a função de vigilância e fiscalização ostensiva. Pessoal, algumas pessoas se confundiam nisso. Para toda a guarda, o patrulhamento ele é preventivo, senão ele vai estar indo de encontro ao Estatuto Geral das Guardas. Todo patrulhamento ele é preventivo. Só que a fiscalização e a vigilância elas são ostensivas, de caráter preventivo, ou seja, de natureza preventiva, zelando pelo respeito à Constituição, certo? E às leis e à proteção do patrimônio e incolumidade pública,
adotando como princípio básico, dentre outros, o patrulhamento, pessoal. Aqui eu bati muito em sala. Ele é preventivo, ele não é ostensivo. A responsabilidade com a paz social comunitária, aqui não tem também, não é expressamente previsto na lei. Por isso você precisa conhecer da lei para que você faça essa prova com mais tranquilidade. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Olha só o que eu falei para vocês. Quem já estava atento a isso, já tinha uma questão a mais no bolso para brigar, né? E o uso seletivo da força. Não, não é o uso seletivo da força, é o uso progressivo da força. Certo? Vamos passar para a parte final da nossa correção de hoje. Olha só. Galera, essa questão aqui estava de graça, falando sobre o Estatuto do Desarmamento. Uma questão de graça, de graça, de graça, para não zerar a prova. Por quê? Porque ele está falando sobre o conceito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. A única que trazia o verbo do tipo portar era a letra B, que de fato é o gabarito da banca, ok? Então, portar é o gabarito. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Olha só, dano moral e patrimonial também envolvem violência doméstica. Só que aqui ele quer saber dos âmbitos de atuação da violência doméstica. A violência doméstica ela pode acontecer em 3 âmbitos, de acordo com a lei, certo? A casa ou o lar ou ambiente doméstico, certo? Ambiente doméstico. Quem é meu aluno está cansado de ver esse esquema aqui. Certo? Ou então, no âmbito familiar ou no âmbito do afeto. Certo? Olha só, âmbito doméstico. Âmbito doméstico é o lugar onde as pessoas compartilham a vida, certo? Sendo elas familiares umas às outras ou não. E aqui justamente como traz o âmbito doméstico na questão. No ambiente, no âmbito da unidade doméstica compreendido como espaço de convívio, certo? O espaço onde as pessoas residem permanentemente, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, ou seja, aquele espaço em que as pessoas costumam conviver e que de fato estão ali convivendo, residindo, ainda que elas não sejam familiares, ainda que seja um primo de quarto, quinto, sexto grau, ou mesmo um amigo, ou mesmo uma pessoa que simplesmente se considera familiar da outra, é de consideração. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, de considerar uma pessoa familiar. Inclusive as esporadicamente agregadas. O âmbito familiar é o âmbito em que as pessoas têm laços de família, sejam esses laços sanguíneos ou não, seja considerado ou não de família. E a relação afetiva é aquela em que o sujeito, coabitando ou não, tem alguma relação de afeto com a pessoa, ok? Por exemplo, um ficante, um ex-ficante, um companheiro, é isso que a Lei Maria da Penha nos traz. Certo? Então confiram aí, eu vou deixar esse material aqui para vocês, certo? Na descrição aí do vídeo. Então confiram aí o artigo 14 e o artigo 5º. A Lei Maria da Penha determina que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, a autoridade policial deverá adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal, certo? Então, quais são os procedimentos que a autoridade policial deve tomar de imediato? Gente, de imediato, a autoridade policial proceder, levar a pessoa para que se proceda ao exame de corpo de delito, ouvir a ofendida, ouvir os seus dependentes, ouvir o agressor. Então, é tudo aquilo que envolva o primeiro contato com a vítima. Essas são as atribuições da polícia, da autoridade policial. Lembrando que ela pode proceder ao afastamento da vítima, do agressor da residência. Tranquilo? Só que aqui ela fala sobre remeter o prazo de 24, no prazo de 24 horas
com as protetivas de urgência. E esse prazo aqui correto é o de 48 horas, certo? 48 horas. E então, qual seria a resposta correta? Tentar acalmar os ânimos? Não, muito fora da casinha. Determinar que se procede exame de pericial da vítima e do agressor? Da vítima. E ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar representação a termo se apresentado. De acordo com a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, o homicídio é considerado um crime hediondo quando, pessoal, o homicídio é considerado hediondo quando praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só integrante, e ainda que feito de forma simples. Outro ponto é que os homicídios qualificados também são hediondos, ou seja, contra menor de 14 anos, o feminicídio, a emboscada, a traição com uso de veneno, com uso de qualquer outro meio insidioso, como tortura, ou qualquer outro meio cruel, ok? Então, praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou for um homicídio qualificado. São considerados hediondos, conforme a Lei Federal 8.072 de 1990. Galera, mais uma questão errada. Essa questão aqui, não tenho nem dúvidas que ela vai ser anulada. Se não for anulada, eu não sei o que aconteceu. Olha só essa brincadeira que a senhora Funcerne fez com vocês. Estupro de vulnerável. É claro que é hediondo. Genocídio. É claro que é hediondo. Furto qualificado. Não é hediondo. Qual furto qualificado que é hediondo? O único furto qualificado, o único crime de furto que é hediondo. O furto mediante o uso de explosivos. Extorsão grave. Nem existe essa modalidade. Estupro de vulnerável, beleza. Roubo qualificado, beleza. Extorsão, não. A extorsão somente na sua modalidade qualificada, mediante a restrição da liberdade da vítima. Lesão corporal de natureza grave também não é hediondo. Esse crime aqui, eu não vou ficar falando sempre para não prejudicar o vídeo. Esse crime aqui é um crime hediondo. Homicídio qualificado é hediondo. Epidemia, pessoal, é hediondo apenas quando é com resultado morte. O que define a lei de crimes hediondos, que é um rol taxativo, é que epidemia com resultado morte é hediondo. Porte ilegal de arma de fogo? Não, somente se for proibido. Então a questão aqui, mesmo com essa polêmica da epidemia, já estaria incorreta. Tananã, genocídio, beleza? Extorsão mediante sequestro, com certeza. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. De natureza gravíssima. Não, apenas quando cometido contra 142 e 144 da CRFB ou contra os seus parentes de até terceiro grau, ou cônjuge ou companheiro. Então, pessoal, não tem nenhum gabarito correto aqui nessa questão. Não há gabarito correto. A próxima questão fala sobre o sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade. Os crimes de abuso de autoridade, para que vocês vejam, tem como sujeito ativo os agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Todos aqueles que, de fato, possuem algum vínculo, seja temporário ou não, sejam servidores públicos, empregados públicos ou pessoas que a eles se equiparem. Ou seja, é um rol muito grande, aplicável também aos crimes cometidos contra a administração pública por funcionário público, levando-se em conta o funcionalismo público tudo aquilo que tiver vínculo com a administração, seja um vínculo gratuito, oneroso, temporário ou permanente, enfim. Então, olha só, qual o gabarito? Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Portanto, letra B. Servidores privados não, membros de associação que tenham poder social também não, membros de agremiações culturais que usem poder para se beneficiarem também não. Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente corresponderão ao ato infracional. O que é, na verdade, quem se pune dentro dessa lei? Se pune o adolescente ou a criança. A criança tem até 12 anos incompletos. A partir dos 12 até os 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos e 11 meses e tantos dias, e 29 dias, você ainda é um adolescente. Se
a criança e o adolescente cometerem um crime, elas são inimputáveis. Portanto, elas não respondem por crime ou contravenção. Elas respondem por ato infracional análogo ao crime ou análogo à contravenção penal. Os adolescentes se sujeitam a medidas socioeducativas. Já as crianças se sujeitam a medidas protetivas. Ok? Fechado. Então, pronto. Beleza. Vamos ver aqui. Os adolescentes são penalmente o quê? Inimputáveis. Os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas na lei. Portanto, é aquilo que segue o Código Penal brasileiro, que crianças e adolescentes são inimputáveis e por isso devem ser de fato ali regidos pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, respondendo por ato infracional análogo ao crime ou à contravenção que cometer. De acordo com o ECA, em caso de apuração do ato infracional cometido por adolescente, gente, o ECA segue as novas disposições do Juiz das Garantias e do Código de Processo Penal, as modernizações cabíveis a eles. E quais são as modernizações cabíveis? A modernização cabível é de fato o encaminhamento imediato da pessoa que foi presa à presença de uma autoridade judiciária ou judicial, que de fato é o juiz. E aqui a gente tem o gabarito como letra. O infrator apreendido por força de ordem judicial será de logo encaminhado à autoridade judiciária, como letra A, por expressa previsão do ECA. Agora, sobre o Estatuto do Idoso. Pessoal, Estatuto do Idoso não teve mistério nenhum nessa prova aqui. Eu dei vários bizus sobre o Estatuto do Idoso, preferência, transporte público, gratuidade, super idoso, conceito de emergência e tudo mais. Só que não caiu muita coisa não. Caiu o básico. A prova foi no básico e acertou. Por quê? Porque não quis fugir, não inventou coisa demais. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Pessoal, aqui qualquer pessoa com conhecimento básico de direito faz essa questão. Muito fácil, muito tranquilo, certo? Não é demérito da banca colocar uma questão fácil. Claro que não é mérito, inclusive. Por quê? Porque aqui ela foi clara, simples e direta. Eu quero que você saiba isso. Não sabe? Errou. Sabe? Acertou. Então é justamente isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve também no meu canal e deixa aí um comentário se a sua prova você também passou por esse tipo de dificuldade que está sendo relatada aí com a FUNSERN na aplicação da GMP, da prova da GMP, certo? Tamo junto, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos, para aqueles que fizeram também a prova e vamos crescer o movimento aí dos concurseiros aplicados. Lembrando, se você vai estudar para a OAB, seu lugar também é aqui. Certo? Seja muito bem-vindo e até a próxima.